Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal Café com História. Eu sou Pedro Abreu, coordenador deste espaço de conhecimento, de compartilhamento de informações. Este é o nosso primeiro episódio do ano de 2025. Havíamos dado aquela pausa merecida e necessária para que possamos refletir sobre o andamento que se desenvolveu neste período do ano de 2024 e com certeza, apesar de que tenha sido um ano desafiador, foi o ano em que iniciamos essa marcha na criação deste canal, nessa ideia de compartilhar conhecimentos, entender o nosso presente através do nosso passado. Não esqueçam de se inscrever, de curtir, ativar o sininho, as notificações, comentar, isso é muito importante para criar engajamento e também para que, mesmo com o vídeo, nosso canal não se resuma a vídeos, mas se resuma também a fóruns de discussões, a fóruns de participação das pessoas e de compartilhamento de ideias. Esse é o foco, esse é o objetivo e esse é o motivo que estamos nessa jornada, nessa caminhada de conhecimento no nosso canal Café com História. Então nós havíamos dado uma pausa, faz exatamente em torno de 18 dias, que nós gravamos aí o nosso último episódio. E hoje nós vamos tratar de um tema bastante relevante neste processo, pós-independência de 1822, que é o período regencial, o período que vai se dar ali de 1831 até 1840. O período regencial ele marca muito a história brasileira, deste Brasil independente, porque ele vai traçar aí características que marcam a história do país no século XIX, anterior ao processo do Segundo Reinado. Por que eu digo isso? Porque isso vai, o processo de regencial, ele tem início com a volta, justamente de Pedro de Alcântara, Pedro I, para Portugal. Há uma crise ali na monarquia, há um rompimento com o processo de absolutismo. Temos aí uma efervescência liberal em Portugal que vai marcar aí o fim do absolutismo. Dom Pedro I ele sofre muitas crises de insatisfação popular, principalmente nos territórios já do Brasil independente. Retorna para Portugal e vai falecer em Portugal, certo? E ele deixa seu filho, relatos históricos pertinentes que ele retorna a Portugal e os filhos de Dom Pedro I que estavam dormindo, ele se despede de uma forma muito sutil. Eu acredito eu que para não traumatizar as crianças, e parte rumo a Portugal. O seu filho, Pedro II, futuro imperador, fica na tutela de José Bonifácio, vai ser seu tutor, vai educá-lo até o ano de 1834 e posteriormente a regência, o governo regencial vai
demitido, né, José Bonifácio da tutoria do futuro imperador. E nesse período regencial, né, o Brasil ele vai se consolidar, né, com os territórios, né, vai ser governado aí por uma regência que vai ter uma consolidação de territórios, né, como seu marco inicial. Mas o que marca, né, o período é as revoltas de cunho republicano, né, de cunho contra, né, esse império sobre a regência, que dura de 1831 a 1840. E quais seriam essas revoltas, né? A sabanagem, a revolta de Farrapos, que vai durar de 1835 até 1845, já no segundo reinado, a Balaiada e outras, né, que busca, né, uma consolidação de repúblicas neste Brasil do período regencial. Mas assim, podemos destacar, né, como principal a Guerra de Farrapos, ou a chamada Revolução Farroupilha. Eu falo Guerra de Farrapos porque eu acho contraditório, na minha opinião, elencar como uma revolução. Porque uma revolução, ao meu entender, ela tem um caráter popular, um caráter do povo. E as revoltas republicanas, né, elas têm, né, um caráter na América Latina que não são populares. São elites locais insatisfeitas com a cobrança de impostos de um governo superior, no caso do Brasil, o Império, e que vão aí travar, né, uma briga, uma luta para se desvincular do poder, criar um Estado independente, criar uma república e para assim cumprir os seus ditames, né? Então a sabinagem, a balaiada, assim como a Revolução Pernambucana, né, em 1817, são revoltas de caráter republicano, de caráter completamente inspirados, né, nesse auge de mundo pós-Revolução Francesa, mas, né, nós observamos, né, até pela sucessão de fatos ocorrido nos países de origem hispânicas, que as revoltas que eclodiram no Brasil, como a Revolução Pernambucana no período de Dom João VI, como a Balaiada, como a Revolução Farroupilha, que eu chamo de Guerra de Farrapos, ou Sabinada, teríamos, né, uma fragmentação deste espaço territorial que é o Brasil, que nós conhecemos aproximadamente, esse modelo territorial que nós conhecemos, nós teríamos aí uma fragmentação desse território, né? E com a fragmentação desse território, criariam-se ali mais republiquetas, né, completamente à deriva, né, de um poder local, né? Não se sabe, não se pode afirmar se essas republiquetas, né, instigadas, né, por caudilhos e mandantes locais, seriam, por exemplo, de ideias libertárias, como, por exemplo, a escravidão. Porque do que mais se beneficiavam nesses poderes locais, deste poderio local, era a mão de obra escrava. Então, né, é difícil saber, né, se de fato, com a independência dessas republiquetas, além da fragmentação e
teríamos hoje um Brasil totalmente diferente, porque muitos estados, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Acre, posteriormente, seriam repúblicas e teríamos aí um território menor, né, e mais repúblicas aos moldes, né, latino-americanos, seja em Pernambuco, seja na província do Rio Grande do Sul. Então, o período regencial, né, ele vai ter essa característica, um período esse que dura 9 anos, né, de 1831 até 1840. Então, dois fatos principais que marca o período regencial. É o retorno do imperador Dom Pedro I para Portugal e o fim do período regencial se dá em 1840 com o golpe da maioridade que Pedro II assume, né, com 14 anos de idade o trono. Obviamente isso era simbólico, né? Assume, mas era apenas um adolescente e ele aí vai, né, ser obviamente tutelado, né, pelas cortes, né? E então o período regencial ele vai, né, se caracterizar pela volta de Pedro II e de Pedro I, perdão, para Portugal, vai instituir um governo regencial, processo de abertura dos portos efetuada por Dom João VI continua, né, inclusive clandestinamente ocorre aí, né, o tráfico negreiro de forma clandestina, porque a Inglaterra já está aí efetuando sanções econômicas e a proibição do tráfico negreiro, mas infelizmente, como nós sabemos, ele continua, né, de forma clandestina. E a outra característica é essas revoltas republicanas inspiradas na Revolução Francesa, inspirada na Revolução Pernambucana de 1817 e o término, como havíamos dito, com o golpe da menoridade. Então, em 1840, damos fim, né, ao período regencial e entramos no período do Segundo Reinado. O Segundo Reinado ele é muito importante. Nós temos aí figuras importantíssimas no Segundo Reinado, como o Barão de Mauá, né, com as estradas de ferro, com os reflexos do tsunami que foi a Revolução Industrial na Europa, começa a chegar ao Brasil, em que pese de forma muito gradual. Dom Pedro II, né, ele vai ter aí conflitos no final do seu reinado, mas isso é um tema que nós vamos tratar de outro vídeo. Então, encerramos o período regencial e no próximo vídeo vamos falar sobre o Segundo Reinado e vamos seguindo essa sequência até chegarmos na República da Espada, República do Café com Leite, Nova República ou golpe de 1930. Vamos chegar no período democrático, vamos chegar no governo Jango, no golpe de 1964, que muitos chamam de Revolução de 64, chegaremos na Constituição de 88 e chegaremos no Brasil atual. E depois disso, encerrando a parte da história do Brasil, vamos partir para a história geral dos países da América do Norte, América Latina, Europa, Caribe, Ásia, África. Falaremos sobre Nelson Mandela, falaremos sobre o Antigo Egito,
falaremos sobre a Revolução Iraniana, fato importante no mundo islâmico, e não deixe de seguir, de acompanhar, e precisamos do apoio para que mais pessoas a cada dia conheçam mais e mais o canal Café com História e, adquirindo conhecimento, possamos trilhar uma corrente de compartilhamento, de conhecimento e assim elevarmos a nossa percepção da realidade através de fatos e não de suposições e nem de achismos. É a melhor forma de alavancarmos os valores do coletivo, compartilhando conhecimentos, porque compartilhando conhecimentos estaremos também aprendendo. Muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço, até o próximo episódio. Tchau.